Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Camila, eu moro aqui nos Estados Unidos há 7 anos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do procedimento que eu fiz, no hospital para virar o bebê, que o meu bebê ele estava pélvico. Eu tô grávida, não sei se dá para ver na câmera, tô gravidinha de 40 semanas e 5 dias. 40 semanas e 5 dias, quase 41 semanas. O que é um bebê pélvico? Um bebê pélvico é quando o bebê ele não está de cabeça para baixo ali no final da gestação, que é a posição que ele nasce, né? E daí no meu caso, por exemplo, ele estava com a cabeça no lado e no corpo de lado, assim. Tanto é que minha barriga tinha um formato assim bem diferente. E eu senti a cabeça dele aqui também. Geralmente eles ficam sentadinhos, né? Eles ficam com a cabeça aqui e sentados. O meu não, ele tava assim como se fosse uma ponte. E o que acontece? Depois de certas semanas de gravidez, por exemplo, eu tava com 36 semanas de gravidez quando os médicos conversaram comigo sobre isso. Depois de alguma certa altura da gravidez, se o bebê não virou para a posição de nascer, as chances dele virar é muito pequena, porque não tem espaço, ele é grande e ele só vai crescendo mais e tendo menos espaço. Então as chances dele virar por conta própria parece que são 5%. Então, tipo assim, os médicos começam já a conversar sobre o que a mãe pretende fazer, né? E uma das opções era fazer esse procedimento, que é em português a sigla é VCE, versão cefálica externa. E no inglês é ECV, External Cephalic Version. Então, o que é esse procedimento? Vou explicar rapidinho o que é. Então, é um procedimento que os médicos literalmente viram o bebê com as mãos. Inclusive, eu falei para uma amiga minha, eles vão virar o bebê manualmente. Eu não sei se eu falei depois ou antes, eu falei assim, eles viraram o bebê manualmente. E minha amiga falou assim, como assim manualmente? Ela ficou confusa aqui realmente, mas é literalmente isso, gente. E o que acontece? Tem que ser um médico, não tentem fazer isso em casa, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser num médico, inclusive, o procedimento que eu fiz foi numa sala de cirurgia, porque existe risco de você ter que fazer uma cesárea de emergência. Então, basicamente, eles dão uma anestesia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, aqui no hospital que eu fiz, eles dão anestesia, porque pode ser dolorido para a mãe pode ficar até dolorida depois, e eles dão também uma injeção para amolecer, não amolecer, mas para o útero não ficar contraído e duro. Então, tipo assim, basicamente essa injeção que possibilita eles moverem o bebê, porque se você toca na barriga de uma mulher grávida, o útero ele fica bem enrijecido, bem duro assim para proteger o bebê. Então, tipo assim, você não vai conseguir virar o bebê em casa, né? E sem contar dos riscos também, né? Então, por exemplo, quais são os riscos? Os riscos são os batimentos cardíacos do bebê caírem, porque o bebê começa a ficar estressado, né? Entrar em estresse. Aí eles param, tanto é que eles vão fazendo a manobra e vão checando o coração do bebê o tempo inteiro. E se cai, os batimentos caem, eles param, espera para ver se volta. Se não volta, cesárea de emergência. E o outro risco também é da placenta descolar, que se descola, começa a ter um sangramento, alguma coisa, cesárea de emergência também. E tudo esses cenários, os dois cenários, são cenários de que, assim, eles têm que tirar o bebê, tipo assim, em 5 minutos eles tiram o bebê de dentro de você. Então, então já é feito numa sala de cirurgia, numa sala de cesárea. A gente foi pronto para o bebê nascer naquele dia, se fosse o caso, a gente tem que ir pronto. E os médicos deixam assim, tudo pronto para uma cesárea. Tudo assim, tipo assim, ó, precisou, tá no jeito.
cheguei lá no hospital, cheguei horas mais cedo, aí você conversa com os médicos. Conversei com as 2 médicas que iriam fazer o procedimento, aí vem o anestesista, a gente assina um monte de papel, já fizeram um monte de perguntas, assim, de protocolos de cesárea, sabe? Sobre o nascimento do bebê, se eu ia amamentar, se ia dar fórmula, se ia circuncidar o bebê ou não. Então, teve até um ponto que eu até pensei, falei assim, eu acho que esse povo, eles vão fazer uma cesárea em mim. E eles ainda não me falaram. Mas eu acho que eles estão querendo, já planejaram fazer isso. Mas enfim, era só protocolo mesmo, a gente vai em jejum. Então eu cheguei lá no dia 24 de dezembro e eles fizeram todo esse protocolo, fui em jejum, colocaram soro em mim, desde a meia-noite do dia anterior não comi nada. Depois de todos os protocolos, me levaram para a sala, né? Uma sala de cirurgia não ia ser feito. E daí o meu marido não pôde entrar no momento da anestesia. Então tava só eu lá e os médicos, mas tinha assim umas 8 pessoas na sala. Tinha um anestesista-chefe, tinha mais 2 que foram os que aplicaram em mim. O anestesista-chefe só ficava por ali. As 2 médicas que viraram o bebê e mais as enfermeiras. Então tinha uns 8 profissionais ali, além de mim, né? E depois meu marido quando ele entrou. Aí eles aplicaram anestesia, que foi o mais demorado. Eu acho que demorou uns 7 minutos, porque eles tentaram 4 vezes. E primeiro eles aplicaram uma mini anestesia superficial na pele e depois, né, anestesia realmente na coluna. E tipo assim, eu sentia bastante pressão, muita pressão. Quando eu acho que quando eles conseguiram achar ali onde aplicava e que eu acho que o líquido começou a entrar, porque a gente tem que ficar sentada, né? Sentada e na hora, assim, eu senti, parece que minha pressão baixou. Mas enfim, eu falei com eles, eles mediram minha pressão, perguntaram se eu já tinha desmaiado antes. Mas foi ali coisa de 30 segundos, 1 minuto. 1 minuto eu já comecei a voltar ao normal, senti um pouco de enjoo também. E daí, depois da anestesia, eles deixaram um catéter dentro da minha coluna, nas minhas costas, assim. Aí eles, tipo um fiozinho de nylon bem fininho, nas minhas costas, assim, colado com uma fita, né, transparente, e a saída ficava aqui. E daí aplicaram a injeção na minha perna, né, pro útero ficar mais, não ficar enrijecido. Colocaram bastante gel de ultrassom na minha barriga, olharam o bebê, viram o coração do bebê, e daí as médicas começaram a virar o bebê com as mãos, gente. Uma médica de um lado, uma médica de outro. Elas viram como o bebê estava e falaram assim, ai, vamos virar de assim. Colocaram eu meio de lado, colocaram uma coisa aqui na cama, que eu ficava meio de lado, para o bebê não ter muito espaço. Para ele não ter muito espaço, para ele só, tipo assim, a única opção dele era ir virar pro lado que as médicas queriam que ele virasse. Então, elas mexeram acho uns 30 segundos no bebê, voltaram, mediu o coração dele. E daí tava tudo ok. E daí eu acho que foi tipo assim, mais 1 minuto. Eu falo que durou 33 minutos. Mas tipo assim, gente, foi coisa, acho que foi 2 minutos. E daí elas viraram de novo. E daí elas já viraram pra mim e falaram assim, ele virou. Ele virou, já tá virado. E fizeram ultrassom, tava virado. E tipo assim, ninguém ali da sala, eu acho que acreditou que foi tão rápido. Porque os médicos haviam falado para mim que o procedimento durava entre 10 minutos a 30 minutos. Então, tipo assim, eu acho que eles sendo muito otimista, iria demorar uns 10 minutos a manobra. E, tipo assim, se passasse de 30 minutos, eles paravam, né? Eles paravam de tentar. Mas, enfim, foi isso. E fiquei muito feliz. Eu fiquei com um pouquinho de medo, porque eu achei assim, nossa, para virar um bebê na barriga com a mão, eu imaginei que, tipo assim, ia
fazer muita força, o bebê ia ficar estressado, mas não. Tipo assim, nem parecia que elas estavam fazendo força, sabe? Elas foram bem gentis, bem delicadas, assim. Lógico que tinha que colocar uma pressão, mas nem parecia que elas estavam colocando força, assim, e apertando a minha barriga, sabe? E depois, aí eu voltei pra sala e fiquei lá de observação, com um negócio pra ouvir o coração do bebê, monitorando também se eu tava tendo contração ou não. Fiquei lá por 3 horas com essas duas coisas ali, pra eles ir monitorando, não sei como fala. Mas eles ficam ali olhando, né, checando, ficava o tempo inteiro ali a máquina checando o coração do bebê, e se eu tava tendo contração ou não. E também o anestesista, ele colocou um negócio aqui pra minha pressão, que eu acho que de 5 em 5 minutos, a máquina mesmo media minha pressão. E acho que o anestesista depois me deu uma injeção pra minha pressão não ficar caindo muito, porque parece que a anestesia faz a pressão cair. E a minha pressão já é baixa. Na primeira hora, o anestesista vinha acho que de 15 em 15 minutos ele vinha me ver, o que era o chefe dos anestesistas ali, né? E depois também as enfermeiras vinham me ver, né? Elas vinham me ajudar a andar, me ajudar a ver se eu conseguia ficar em pé, ver o quanto que eu já estava conseguindo me mexer e também ver se eu conseguia ir no banheiro para fazer xixi, porque eles não mandam você embora se você não vai no banheiro fazer xixi. E daí lá no finalzinho, tipo assim, 2 horas depois, ali também, porque essas 3 horas que você fica lá também é para ver se os batimentos do coração do bebê vai cair ou se você vai começar a sangrar. Então são 3 horas ali para ficar olhando se vai precisar fazer uma cesárea ou não, né? Inclusive o catéter da anestesia continua em mim até mais ou menos uma meia hora, 40 minutos antes de eu ir embora para casa. Que daí que eles vieram e removeram, sabe, o catéter das minhas costas. Porque em caso, assim, de uma cirurgia de emergência, né, que nem eles falaram, se o coração do bebê cai, se a placenta descola e começa a sangrar, eles falaram que tem que tirar o bebê com, tipo, 5 minutos. Tem que tirar o bebê. Então, tipo assim, tem que ser muito rápido. Então, eles deixam, assim, tudo pronto. E daí eu fui lá no finalzinho, depois de umas 3 horas depois que eu tinha recebido a anestesia, eles deixaram eu tomar um pouquinho de água, comer uma bolachinha, mas falaram para eu não tomar muita água, nem comer muita. Todas as bolachinhas, tinha 3 bolachas. Falaram que não era para mim comer metade de uma. Mas enfim, meu marido tinha um cardápio lá do hospital, meu marido pediu comida, tudo por conta do hospital. E daí eu fui embora para casa depois dessas 3 horas, deu tudo certo. Eu não senti dor na minha barriga, não ficou dolorido. Eu ouvi dizer que às vezes pode ficar roxo, pode ficar dolorido. Não foi o caso. Não ficou dolorido, não ficou roxo, não senti nada. Eu senti assim, onde eles furaram para anestesia, eu senti um pouquinho dolorido, porque imagina, né? É uma agulha que vai muito profundamente ali dentro dessa coluna. Então eu senti ele um pouco dolorido, acho que por uns 3, 4 dias. O hospital que eu fiz esse procedimento foi em Boston, no Beth Israel, que é o hospital que eu tô indo fazer todo o meu pré-natal, né? E o bebê vai nascer lá também. E essa foi uma experiência muito positiva, deu certo. As chances desse procedimento dar certo é mais ou menos 50% de chance de conseguirem virar o bebê. E quanto mais cedo você faz, por exemplo, 37 semanas é o mais cedo que eles fazem, eu acho. Não tenho certeza. Mas quando o médico me sugeriu, eu estava de 36 semanas. E ele me sugeriu fazer com 37, né? Eu acabei fazendo com 38. E quanto mais cedo faz, mais chance. As chances já são um pouquinho maior de dar certo, porque o bebê, ele tá menor, não tá tão grande, ainda tem um pouquinho mais de espaço, então quanto mais o bebê vai crescendo, menos espaço, né? Mas é por volta ali de 50% a 60% de chance
de dar certo. O hospital também maravilhoso, perfeito, sem defeito. Os médicos, assim, com muita experiência, sabem o que fazem, sabe? Eu vi ali e tipo assim, eu vi que eles sabiam o que eles estavam fazendo e também me trataram muito, muito, muito bem. Não tenho o que dizer, as enfermeiras me trataram muito bem, as médicas, ali na hora da anestesia, porque meu marido não estava na sala, ele entrou depois, né? Então, e uma coisa interessante que aconteceu, vou falar rapidinho que espero que esse vídeo não esteja muito longo. Eu fiz 2 cirurgias no Brasil e eu não lembro de ter acontecido isso, mas durante o meu procedimento, antes da anestesia e antes deles fazerem o procedimento, os médicos fizeram algo assim que parece, deu a entender que tudo aquilo estava sendo gravado, sabe? Porque quando estava tudo certo para iniciar a anestesia, um dos médicos começou a falar um mini discursinho e todo mundo parou para olhar para ele. Então ele falou: hoje é dia tal, 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 tal hora, falou a hora exata, tipo 24 de dezembro, 10h45, 10h47 da manhã. E daí começou a falar: paciente, sexo feminino, grávida, 32 anos, blá blá blá, falou todos os meus detalhes e falou todos os detalhes do que eles iam fazer naquele momento, que era anestesia. E daí ele meio que pediu para todo mundo confirmar se tava todos os detalhes que ele falou tava certo. E todo mundo que estava na sala confirmou. E depois, quando estava tudo certo para iniciar o procedimento da manobra, eles fizeram de novo isso. Então eu até achei assim, tipo assim, parecia muito que estava sendo gravado, sabe? Que ou gravado por vídeo ou só áudio. Eu até conversei com meu marido depois e ele falou assim: pode ser que eles não gravem sempre, gravem de vez em quando, mas eles fazem todo esse discursinho ali sempre para praticar, né? E para também ver só, tipo assim, vamos confirmar aqui o que a gente está fazendo, sabe? Repassar tudo antes de realmente fazer o procedimento. Eu achei legal, achei interessante, gostei, tipo assim, eu acho que se tiver que repassar 1000 vezes, repasse 1000 vezes, principalmente esse tipo de coisa. E é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo, deixa um like, um comentário que vai me ajudar bastante. E é isso, tchau, tchau.